Olá, irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês algo sobre o Dia das Mães e uma reflexão da Palavra de Deus nesse assunto, né? Uma reflexão com a Palavra de Deus, né? Na Palavra de Deus. É, talvez aí o sentimento que mais se aproxime do amor de Deus, o sentimento humano que mais se aproxima do amor de Deus seja a maternidade e a paternidade. Tanto é que Jesus nos ensina a tratar a Deus como Pai, né? E por que acontece isso, né? Porque o amor de mãe todos nós conhecemos e vivemos e desfrutamos, ou pelo menos a maioria de nós vivemos e desfrutamos dessa experiência, que é um amor que se doa totalmente, né? E desfrutamos dessa experiência tanto como filhos e como pais, né? Muitos de nós, né? Então é um amor, e nós vemos isso claramente, né? Que é um amor que se doa totalmente, é um amor que não se poupa, né? Sempre está disposto, um amor que protege, que cuida, um amor que conforta, que acolhe, né? Que está sempre buscando uma forma de aproximação. Né? No texto que eu quero compartilhar com vocês está em 1 Tessalonicenses 2, do versículos 6 ao 8, que diz assim: Não buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros, embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornando-nos bondosos entre vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Essa palavra mãe, né, que eu grifei aqui no texto, no original, no grego, né, ela pode ser traduzida como ama. Em algumas, bastante versões da Bíblia, ela vem como ama. Né? E o dicionário grego traduz também como enfermeira. Então, a ideia que Paulo está trazendo aqui é alguém cuja profissão já denota assim uma doação, já denota compaixão, denota a dedicação amorosa, né? E então ele fala, olha, como uma ama que cuida dos próprios filhos, ou seja, se ela é amorosa, se a enfermeira é amorosa com um estranho, ou a ama é com um estranho, quanto mais com os próprios filhos. Né? Então, esses filhos com certeza terão amor redobrado. Né? Então, essa ideia que ele fala aqui, olha, tornamos-nos bondosos como aquela profissional que é dedicada e é reconhecidamente amorosa, cuidando dos próprios filhos. Então imagina que tamanho de cuidado era esse, né? E esse texto traz muita faz essa comparação, né? E Paulo busca isso, né? E nós percebemos que o amor de Deus faz uma ligação forte com as atitudes da mãe, né? Porque a mãe igualmente se doa, né? A mãe não se poupa, a mãe protege, a mãe conforta, acolhe, né? Então o amor de Deus e o amor de mãe, eles são muito próximos, né? Muito identificáveis nessas atitudes. E nós que somos nascidos de novo, nós temos uma nova natureza. Né? A palavra de Deus, ela define Deus como amor. Então, Deus é amor. Né? Assim a palavra de Deus fala. Então, amor é a natureza de Deus, é a essência de Deus. Né? E
e aí quando a gente olha para as atitudes de Paulo, né, descritas nesse texto, que ele não buscava reconhecimento, ele não fazia o que ele fazia por reconhecimento, né? O crédito que ele esperava não era o reconhecimento. E ele decidiu dar aos Tessalonicenses não só o evangelho, mas também a vida, a própria vida dele, né? E ele tornou-se como mãe para ele, embora fosse apóstolo de Cristo. E esse último aqui, que eu quero me estender um pouco mais, né? Ele está se referindo, né? Ele falou assim, olha, tornei-me como mãe, embora fosse apóstolo de Cristo, né? Ele está se referindo à ideia de autoridade que o apóstolo tinha. O apóstolo, ele foi comissionado por Cristo, né? Ele foi enviado por Cristo em nome de Cristo para ser um representante de Cristo, um representante da autoridade de Cristo. Então, Paulo fala aqui que, embora ele fosse um representante de Cristo, uma autoridade, ele não tratou os Tessalonicenses como tal. E também ele usa a palavra peso, que ele não foi peso, não quis ser peso, né? E como portador da boa nova, né, que é o evangelho que traz a vida eterna, os Tessalonicenses, né, e todos os outros a quem Paulo anunciou, inclusive a gente, né, que lemos hoje o que Paulo escreveu, né, eles seriam eternos devedores de Paulo, né, porque eles estavam ganhando a vida eterna. E, em especial nesse contexto aqui que Paulo está falando, eles eram devedores do sustento de Paulo. Então o mínimo que eles podiam fazer era sustentar Paulo, né, dar um sustento para ele. Mas, ao contrário de tudo isso, Paulo os amou com um amor enorme e entrega da própria vida, né? Paulo se entregou de uma forma, se desgastou, correu risco de morte, né, em anunciar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. E a grande pergunta é, como que é possível isso? No caso de uma mãe, é fácil explicar, né, essa atitude como as de Paulo aqui, né, para com os Tessalonicenses. A mãe cuida de um filho, ela ama, o filho foi gerado nas suas entranhas, né, nas entranhas do seu coração, né, então assim, existe uma proximidade muito grande, mas de um estranho para estranhos, né, como é o caso de Paulo para os Tessalonicenses, eles não se conheciam, não tinham tido contato antes, né? Então Paulo era um estranho para eles e eles eram estranhos para Paulo. A resposta é que esse amor só pode ser possível porque ele vem de Deus, né? Esse amor inexplicável que nos alcançou. É esse o amor inexplicável que nos alcançou, o amor de Deus. Esse amor que nos tocou profundamente nos apresentado, ele foi apresentado a nós por um ser humano, né? Alguém falou desse amor, assim como Paulo falou para os Tessalonicenses, nós também fomos apresentados a Deus por um ser humano. No meu caso, por exemplo, foi a minha mãe que desde cedo me ensinou, né, o Evangelho e ensinou a conhecer a Deus, né? Então, olha como Deus fez, né? Como Deus escolheu fazer. O amor de Deus em Deus e de Deus nos homens. Então nós somos tocados por amor no próprio Deus e nos homens através de Deus, né? Pelos homens através de Deus. Deus escolheu fazer isso, se manifestar, mostrar-se, apresentar-se através de um outro ser humano, né, para a gente, né? Então
há um trabalho conjunto, né? Nós fomos alcançados pelo amor de Deus através de pessoas e da ação do Espírito Santo em nós. Então, existem essas duas faces eh, do plano de Deus para a nossa história, né? Nós somos tocados tanto pelo testemunho de pessoas, quanto pelo o testemunho de Deus dentro de nós, né, do Espírito Santo. Da mesma forma, nós somos aperfeiçoados nesse amor através do nosso relacionamento com Deus e com os outros seres humanos. Então, o começo da nossa história foi quando fomos apresentados a Deus, né, ao Evangelho Salvador de Cristo e de Deus por uma pessoa. E a ação do Espírito Santo nos levou a crer em Jesus e nos entregarmos a Ele e nascermos de novo. Mas esse foi o começo da história. Agora nós estamos sendo aperfeiçoados pelo convívio, né? Pelo relacionamento entre pessoas, né? Com os nossos próximos, os nossos íntimos, e também no nosso relacionamento com Deus, né? Nós estamos aprendendo quem é Ele, qual é o caráter dele, e nos conformando, né? Tomando a forma dele com o passar do tempo, né? Com o desenrolar desse relacionamento. Então, fica essa mensagem aqui, irmãos, que assim como Paulo, né, demonstrou um amor de mãe para com aqueles tessalonicenses, né? Que essa seja a nossa trajetória também, né? Que Deus seja visto em nós, através de nós, né? Com esse amor, o amor de Deus que é de se doar, de acolher, né? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês que verão essa mensagem, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, especialmente com as nossas mamães, né? Um grande beijo, com saudades, até mais.